Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer aos irmãos pela audiência até esse momento que eu tenho detectado quantos irmãos prestigiaram a minha live. Quero dizer aos irmãos que nesta tarde eu vou falar de um assunto muito necessário que falemos, que a igreja tome conhecimento. Vou falar da doutrina da santificação. A santificação é uma doutrina da igreja que precisa ser difundida, pois é uma doutrina que a igreja não conhece, pelo fato de que não é pregado, não é ensinado pelos nossos obreiros, e a doutrina da santificação é muito necessária na vida do crente. A palavra que vou pregar se refere exatamente a essa doutrina. Está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 3, está escrito assim, o apóstolo Paulo dizendo: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então eu quero falar da vontade de Deus para conosco nesta tarde, que é a nossa santificação. Precisamos conhecer a vontade de Deus para conosco. E esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. A santificação, meus irmãos, ela está na Bíblia, desde o Velho Testamento até o Apocalipse. Está escrito a respeito da santificação exigida por Deus. Deus exige do seu povo a santificação. No livro de Levíticos, no capítulo 19, no verso 2, ali Deus exige de Israel, que era o seu povo, a santificação, dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Então, meus irmãos, a santificação é uma exigência de Deus. É um pedido que Deus faz ao seu povo para que o seu povo se santifique. Ele disse no capítulo 20 de Levíticos, no verso 26, ele disse assim: separai-vos dos povos para serdes meus. Note bem, para ser de Deus, para ser de Jesus, precisamos nos separar dos povos. A santificação é exatamente separação. A palavra santificar é a palavra separar. Santificação é separação. Quando nós nos separamos do mundo, estamos nos santificando. Então, Deus diz: separai-vos dos povos para serdes meus. Se você quiser ser de Deus, se separe do povo do mundo. Nós não podemos sair do mundo, mas não podemos pertencer a ele, ao mundo. Separai-vos dos povos para serdes meu. No capítulo 7 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no verso 1, está escrito assim: aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A santificação, ela é progressiva. Você pode começar a se santificar e continuar se santificando. É o que o apóstolo diz. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, meus queridos irmãos,
A santificação é necessária para nós. É precisa o povo de Deus se santificar, porque para ir com Jesus só vai se for santo. Só os santos o subirão com Jesus. Só os santos o gozarão a salvação. E a santificação, ela é praticada por nós. Devemos praticar santificação. Como é que vamos praticar santificação? Eu vou ler um verso na Bíblia. No capítulo 6 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, eu vou ler aqui o verso 16 e o verso 17 e o verso 18. Está escrito no capítulo 6, verso 16, de segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, o meu corpo e o seu corpo é o templo de Deus. Para Deus habitar em mim, e para Deus habitar em você, precisa eu e você estarmos com os nossos corpos santificados, porque é o templo de Deus. Deus habita em mim e habita em você, se nós nos santificarmos. Então, precisamos nos santificar para que Deus habite em nós. Vou ler o verso 17. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Note bem, meu irmão, que Deus está aqui, através do apóstolo, exigindo de nós uma separação. Sair do meio deles, do meio de quem? Do povo do mundo. Nos separar do mundo. Nos separar dos costumes do mundo. Abandonar os hábitos do mundo. Deixar o mundo com tudo quanto o mundo oferece. Separar deles nos seus hábitos, nos seus vícios, nas suas modas, nas suas músicas, nos seus costumes, separar deles, sermos diferentes deles, sai do meio deles, apartai-vos. É uma ordem de Deus, apartai-vos, diz o Senhor. Não é o apóstolo que está dizendo, não, é o Senhor. Apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo. Procure a santificação. Pratique a santificação. Viva a santificação. Não toqueis em nada imundo. E eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Note bem, meu querido, a santificação aqui é exigida para que Deus nos tenha como seus filhos, para que sejamos filhos de Deus, porque Deus é santo, e se Ele é santo, Ele exige, quer que os seus filhos sejam santos. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, meu querido irmão, a santificação é precisa ser cultivada, praticada em nós. Nós devemos praticar, santificar o nosso corpo, santificar nossas vidas, tendo cuidado com nossa linguagem. O nosso linguajar deve ser diferente do linguajar do mundo, as nossas palavras devem ser em outras, o mundo fala de uma coisa, nós falamos outra.
O mundo faz uma coisa, nós fazemos diferente, o mundo é de um jeito, nós somos de outro jeito, sempre ao contrário do mundo, nunca igual ao mundo. Por isso o apóstolo Paulo disse, lá no capítulo 12 da sua epístola, ele disse assim, não vos conformeis com este mundo. Não podemos nos igualar com o mundo. Conformar é ser conforme o mundo. É ser igual ao mundo. É viver uma vida como o mundo vive. É ser como o mundo é. É falar como o mundo fala. É fazer como o mundo faz. Isso é igualar-se com o mundo. É ficar de conformidade com o mundo. A palavra conformar, ela tem a ver com a palavra forma. Então está falando aqui a respeito de nós não tomarmos a forma do mundo. O mundo tem uma forma. É como que fosse uma forma. E então o mundo todo está dentro daquela forma. E nós não podemos nos conformar com o mundo. Entrar na forma do mundo para sermos iguais. Não sabe que uma coisa feita em forma, toda peça que for feita naquela forma é igual. Toda peça que passar por aquela forma, ela é igual. Tem a mesma forma. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não vos conformeis com este mundo. Não entre na forma do mundo. Não seja o molde do mundo. Não seja igual ao mundo. Viu? Não vos conformeis com este mundo. E, como já foi citado no capítulo 7 da segunda epístola de Paulo, está escrito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Começa-se a santificar e continua a santificação até aperfeiçoar. E o aperfeiçoamento da santificação é através do temor de Deus. Irmãos, em outra oportunidade, eu vou falar sobre o temor de Deus. Hoje não. Hoje o assunto é santificação. Mas outra oportunidade, eu falarei sobre o temor de Deus. A vantagem de temer a Deus. O quanto é bom temer a Deus, o que vale temer a Deus e por que temer a Deus. Temor do Senhor, irmão, é uma bênção na vida da pessoa. Vamos deixar esse assunto para outra oportunidade. Vamos continuar falando da santificação. Então, meus irmãos, como já foi dito, o apóstolo Pedro escreveu dizendo, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Esta palavra está escrita na primeira epístola de Pedro, no capítulo 15, no verso 16. Capítulo 15 verso 15 está escrito assim, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O verso 16 está escrito assim, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. É uma exigência de Deus. É uma recomendação de Deus. Sermos santos porque Ele é santo. É uma palavra que é desconhecida, porque não é exigido santificação da igreja. Não é pregado a santificação, não é ensinado a santificação, não se sabe o que é santificar e nem o que é santificação. Então, santificar é separar, santificação é praticar a santificação, separação é sair do mundo, dos seus costumes, abandonar o mundo com todos os seus costumes, com todos os seus hábitos, com todos os seus
linguajar, com todas as suas formas de viver, ser diferente do mundo, não ser conforme o mundo, não se conformar com o mundo, não se igualar com o mundo. Isso é se santificar. Então, o apóstolo Pedro diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Essa palavra escrito está é exatamente aquilo que já foi citado. Está em Levítico, capítulo 19, verso 2. Deus dizendo, exigindo de seu povo ser santo, porque ele é santo. Para ser povo de Deus, precisa ser povo santo. Então, meus irmãos, veja bem o que é que o escritor aos Hebreus escreveu a respeito desse assunto. Ele escreveu no capítulo 12, no verso 14, o escritor aos Hebreus escreveu dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja bem que o apóstolo aqui já deixou claro que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então é um aviso que eu estou dando para os irmãos para começar a santificar a sua vida. Se já está santificando, continuar santificando a sua vida, para que você tenha o privilégio de ver o Senhor. Porque o Senhor vem buscar os santos. E aquele que for santo vai com o Senhor. E aquele que não for santo nem vê o Senhor. E muito menos ir com ele. Então, segui a paz com todos e a santificação. Quero dizer, meus irmãos, que inimizade destrói a santificação. Intriga, inimizade, malquerença, ódio, rancor, isso aí destrói a santificação. Crente não pode ter essas coisas. Na vida de um crente não pode existir esse tipo de coisa. Intriga, ódio, inimizade, contenda. Não pode existir isso na vida de um crente. Isso aí destrói a santificação e ele não vê o Senhor quando o Senhor vir. Ele não irá com o Senhor por causa do ódio, por causa da intriga, por causa da inimizade, por causa da mágoa, por causa do rancor que tem de outra pessoa. Mesmo que não seja crente, não pode ter intriga com pessoas não crentes. Não pode ter intriga com ninguém. Você é santo. Sede santo. Como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda maneira de viver. Nossa vida deve ser uma vida correta, tanto para com os que são crentes, como para os que não são crentes. Devemos viver uma vida de santo mesmo, para o crente e o não crente reconhecer que nós somos santos mesmo. Devemos então viver a vida de santificação. Então o escritor dos Hebreus dizia: segui a paz com todos e a santificação. Sem isso, ninguém verá o Senhor. Sem a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. Seja ele quem ele quiser ser. Se viver uma vida de briga, de intriga, de ódio, de inimizade, não verá o Senhor quando o Senhor vir buscar a sua igreja. Não vai ter o privilégio de contemplar a face do Senhor. Então, meus irmãos, continuamos falando o mesmo assunto no capítulo 19 de Levítico. Eu já citei, mas vou citar de novo. Deus disse assim, Deus exigiu assim do seu povo:
Sede-me povos santos, separai-vos dos povos, para seres meu. Para ser de Deus, precisa viver uma vida separada dos povos, uma vida de paz, de união, de amizade, porém, separado dos seus hábitos, separado dos seus costumes, diferente dos seus defeitos, dos seus linguajar, sendo uma pessoa de um porte de vida decente para com Deus e para com os homens. Separai-vos dos povos para seres meu. Isso é o que significa ser santo. Santificar a vida é se separar de tudo que contamina. Separar do mundo com suas práticas. Separar do mundo com tudo quanto o mundo pratica e procede. Ser completamente averso ao mundo. Ao contrário do mundo. Seja, portanto, uma pessoa cuidadosa na sua vida para não se contaminar com o mundo. Porque foi dito, o apóstolo Paulo escreveu, que foi o Senhor quem falou. Foi o Senhor quem falou. Ele disse, lá no capítulo 6 de João, aliás, de Paulo aos Coríntios, está escrito ele dizendo assim: separai-vos dos povos, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toque nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Veja bem, meus irmãos, a promessa que nós temos de sermos de Deus, filhos de Deus. E no capítulo 7, no verso 1, ele disse assim: aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando a santificação. Começando, prosseguindo, vivendo, andando, fazendo, tudo na sua vida, com o cuidado de progredir ou de crescer, de aumentar em santificação. Ou seja, aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. Porque Jesus vem e ele vem buscar os santos. E quando ele vir, ele quer já nos encontrar santificados. Porque quando ele vir, não vai dar tempo ninguém se santificar. Então, precisamos já viver uma vida de santificação para que quando Jesus vir, nós estarmos em condições de irmos com ele, porque estamos santificados. Sede santos, portanto, diz o Senhor, porque eu sou santo. Meus amados, Deus nos abençoe, Deus nos ajude, nos guarde, nos dê graça. Eu quero pedir aos irmãos que compartilhem comigo nessa live, viu? Para que os demais tomem conhecimento. Eu pretendo prosseguir com esta live todos os sábados, a partir das 15h30. Então você divulgue, compartilhe comigo. Vamos aproveitar os momentinhos, deixa de lado os outros cuidados e voltar nossa atenção para a palavra de Deus, que ela nos fará muito bem. Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Muito obrigado pela sua atenção.